Eu quero falar sobre um toque poderoso. Você está pronto para receber a mensagem de Deus? Você chegou aqui com alguma coisa te aborrecendo, alguma coisa te incomodando? Você precisa hoje largar essas coisas para lá e ouvir a mensagem de Deus para a sua vida, um toque poderoso. Hoje o Senhor quer tocar em sua vida, amém? Ele quer tocar em sua vida. Eu não sei qual a área específica que você precisa de um toque poderoso da parte de Deus, mas creia, Ele sabe. Às vezes até você imagina que é uma, mas Ele sabe qual é a área da sua vida que precisa de um toque do Senhor. Isso pode acontecer hoje à noite. Se você não conversar, se você não ficar olhando o seu celular, se você não ficar pensando no problema, nos problemas que você está enfrentando, se você dedicar atenção a Deus, Ele pode, nesta noite, tocar em sua vida. E eu garanto que se você prestar bastante atenção na palavra de Deus, que será ministrado nesta noite, procurar absorver o que Ele lhe falará, você pode ter uma experiência fantástica e sobrenatural nessa noite. Nós ouvimos testemunhos aqui. Cada um desses homens que estavam aqui de amarelo, da Cristolândia, pode chegar aqui nesse microfone e dar um testemunho onde Deus tocou as suas vidas. Você também pode ser tocado dessa forma. Você pode estar dizendo assim: pastor, o senhor não conhece, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo, o senhor não sabe como é que está o meu lar, o senhor não sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe. Não é à toa que você está aqui. Jesus quer entrar na sua vida e tocar naquelas partes que você não quer que ninguém sequer veja. Ele quer tocar exatamente isso. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas o Senhor não pode entrar se você não abrir a porta. Por isso, desarme-se, deixe o Senhor falar contigo. Se é que Ele já não está falando desde o primeiro momento que você entrou aqui dentro. Não perca essa oportunidade. Você quer um exemplo? Olha o que aconteceu com esse homem. Lucas capítulo 5, verso 12 a 13, diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Amém? Glória a Deus. Imagina um homem necessitado em todos os sentidos. É esse homem aqui de Lucas capítulo 5, verso 12 a 13. Ele era um homem leproso. Ele era um homem necessitado de afeto, de companhia, de tudo. Ele era um homem condenado a uma vida terrível. Você vai ler a Bíblia e você vai ver lá que o leproso, ele era discriminado em todos os aspectos. Primeiro ele era tirado da sua família, depois ele era tirado da cidade, ele tinha que viver em volta da cidade, nos campos, ele tinha que encontrar cavernas para morar. E ele, quando ele tinha necessidade de andar em algum lugar para outra região, ele precisava colocar um sino no seu pescoço, como um animal que vai andando e vai anunciando. Ou então, quando as pessoas vinham andando perto dele, ele tinha que gritar: leproso, 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 para que as pessoas tivessem cuidado de não ir na direção deles. Imagina um homem assim. Mais do que isso, ele se sentia culpado, pois as doenças de pele significavam pecados que deveriam ser submetidos à purificação. A lepra aqui, no grego, ele não é a lepra hanseníase que a gente conhece hoje. Era uma doença de peles. Aquele homem estava doente,
com o seu corpo todo tomado por doenças de peles, e a sua alma estava amargurada. E ele vê Jesus e recebe de Jesus um toque tão poderoso que mudou a sua história. Hoje você pode identificar muitas pessoas assim. Mas, pastor, como foi isso? Bem, a primeira coisa que a gente vê nesse texto, e a gente aprende com esse texto, é que aquele leproso buscou a cura. Ele buscou a cura. Você não pode ser transformado se não reconhece que está mal. O texto diz assim: quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Ele procura Jesus, ele quebra as regras e, ao contrário de se afastar, de ser obrigado a se afastar, ele vai na direção do nosso Senhor buscando a solução. Muitas vezes hoje, quando nós estamos doentes, estamos precisando do Senhor, nós nos afastamos dele, nós paramos de ler a Bíblia, nós paramos de orar e nós ficamos deprimidos, ansiosos e reclusos. Não, esse homem aqui não fez isso. Ele foi em busca da solução. Então ele aceitou que ele precisava de ajuda. Ele reconheceu que era doente, ele reconheceu que era um pecador, ele reconheceu que precisava do Senhor. Então ele foi em busca do Senhor. Lucas registra que ele prostrou-se diante do Senhor. A palavra piptô, que significa cair de um lugar mais alto para o mais baixo, ou ainda se submeter a julgamento e se declarar culpado. Então, quando diz que ele prostrou-se, não significa só um gesto físico, significa que ele caiu do pedestal, ele largou todas as suas ideias, ele largou todas as suas raivas por estar daquela maneira. Ele largou todas as culpas que ele lançava sobre o próprio Deus, dizendo: por que Deus permitiu isso comigo? Ele prostrou-se. É interessante que a palavra prostrar também, ela é muito ideal para significar adoração. Quando você vai adorar a Deus, você precisa se prostrar. Proskunem diz isso. Você adora, quando você adora, você se prostra, você se submete, você se declara culpado. Ninguém consegue adorar a Deus se não se declarar culpado. Se você entra aqui dentro com arrogância no seu coração, dizendo: eu não sei nem por que eu estou vindo aqui, eu não preciso, está tudo bem comigo, está tudo jóia. Você vai falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa diz: não há nada de errado comigo. Mas a Bíblia diz que há algo errado com todos nós. A Bíblia diz que nós somos afastados da glória de Deus, portanto nós estamos em pecado. E aquele homem reconheceu isso e ele se prostra, ele se declara culpado, ele se submete ao julgamento de Deus quando ele cai aos pés do Senhor. A segunda lição: o leproso inverteu a lógica e, ao invés de pedir a cura, deixou claro que a vontade de Jesus era o mais importante. Ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Olha a inversão que ele faz. Ele não vai diante do Senhor: Senhor, por favor, me cura. Senhor, me cura. Não, ele fala: Senhor, se o Senhor quiser. O poder está no Senhor. Não é a minha vontade que vai guiar a tua vontade. O Senhor é soberano, o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus todo-poderoso, o Senhor é o Senhor. Eu simplesmente sou um pecador que preciso me prostrar diante do Senhor e perguntar para o Senhor: se quiseres, o Senhor pode purificar-me. Aquele homem usa uma palavra, essa palavra se quiseres, da palavra grega telô, que significa querer, ter em mente, pretender e principalmente ter prazer em. É como que aquele homem estivesse dizendo: Senhor, se o Senhor tiver prazer em me curar, o Senhor pode, porque todo o poder está no Senhor. A palavra usada na primeira lição, piptô, que significa cair, telô, que significa ter prazer, são palavras fundamentais nesse texto para você entender que aquilo ali não era simplesmente um gesto físico, havia muita significância naquele momento. E a terceira lição
A terceira lição é praticamente óbvia. Jesus revela o que ele deseja para todos nós. Ele responde: quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou. Depois de cair ao nível mais baixo e tocar o coração de Jesus, destacando a missão de Jesus, porque quando ele falou assim: Senhor, se quiseres, se tiver prazer em me curar, o Senhor pode. Aquele leproso estava lembrando a Jesus, sem que ele necessitasse ser lembrado, mas ele estava lembrando a Jesus da missão dele, porque o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. O Senhor veio para nos salvar, nos purificar, nos mostrar o caminho da salvação. Quando nós nos perdemos por causa do livre-arbítrio, quando nós nos escolhemos o pecado, a rebeldia, a desobediência, nós entramos numa floresta densa, nós entramos num matagal onde nós não encontrávamos a direção. Jesus veio e desbravou esse mato, essa floresta, e disse: o caminho é por aqui, eu sou o caminho, venha, siga-me. Eu me lembro uma vez que o pastor Nilson do Amaral Fanini pregou uma mensagem tremenda. Disse que ele, quando bem jovem, ele foi na África, e chegando lá na África havia um cicerone, um guia, e aquele guia estava caminhando com ele pela floresta, e de repente aquele guia olhou os céus e viu que os céus estavam cerrados, e ele dizia: pastor, siga-me, nós precisamos correr. E o pastor Fanini disse que ele corria, o guia corria, ele corria, o guia pulava uma cerca, ele pulava, o guia rolava pelo chão, ele rolava, o guia se assustava com alguma coisa, ele se assustava, até que então o guia chegou a um local em que aquela tempestade não apresentaria nenhum perigo para ele e nem para o seu guiado, nem para o seu cliente. Assim é Jesus. Jesus quer nos guiar, mas nós precisamos confiar no guia. Nós precisamos fazer tudo aquilo que o guia faz, ou tudo aquilo que o guia fez e que relatou nas Sagradas Escrituras para nós. O problema é que nós queremos um caminho nosso, nós queremos um atalho, nós achamos que a tempestade está ali e nós temos a solução para a tempestade, só que nós não sabemos de nada. A Bíblia diz que nós somos pequenos, somos pecadores, somos perdidos, somos falhos, e nós precisamos tomar esse sentimento desse leproso. Ele se viu numa floresta perdido, ele se viu num mato sem nenhuma direção, e ele então vê Jesus, ele vê o guia que iria tirá-lo da situação em que ele estava. Eu fico imaginando você, quando você for atacado por uma crise de ansiedade, quando você for atacado por uma depressão, quando você for atacado por uma opressão maligna, quando você for atacado por um problema sério, você não pode querer resolver o problema, você precisa de um guia, e esse guia é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo, falando a Timóteo, diz: há um só Senhor, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o nosso guia. Só para você sentir o caráter, o poder, a autoridade desse guia, ele entrou na morte e venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. Ele é o melhor guia que você pode ter. Ele quer tocar a sua vida nesta noite. É necessário que você escolha Ele, diga assim, sim, ouça a palavra dele dizer para você nesta noite: sim, eu quero purificar você. A mesma palavra que o Senhor falou para aqueles homens, o Senhor quer falar para você nesta noite. Ele quer dizer: quero, seja purificado. Ele quer agir na sua vida. Mas o que mais me deixou impressionado nesse texto, e é aqui que eu quero concluir a minha palavra, é que o texto diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu gosto dessa expressão, tocou nele. A palavra aí, aptomai, que significa mais do que tocar, significa também aderir a, ou apegar-se
ao clamor daquele homem em sofrimento. Quando aquele homem diz: Senhor, prostrado, Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus sentiu o coração daquele homem e apegou-se àquele coração. O Senhor olhou não só um gesto físico, Ele enxergou a alma daquele homem e o desejo latente, poderoso. Ele enxergou aquilo e Ele disse assim: eu vou te curar. E aí Ele vai e estende a mão, e ao tocar na vida daquele homem, a lepra, ela desaparece. A lepra, ela vai embora. Imagina aquele homem tomado, alguns estejam cheio, o corpo cheio de lepra, ou seja, cheio de doenças de pele. Aí você imagina, aquele homem prostrado, Jesus vai: sim, eu quero. Ele vai e toca, e aquele homem, quando levanta, ele já não tem mais nada no seu corpo. Você crê que isso aconteceu? Dê uma salva de palmas se você crê que isso aconteceu. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Aconteceu como a Bíblia diz que aconteceu o dilúvio. Por muito tempo foi piada, até que partes da arca foi encontrado nas montanhas da Turquia e estão lá até hoje. E o governo islâmico não permite que a arca seja estudada. Sim, assim como a Bíblia diz no livro de Isaías, e que em 1948 foi descoberto as cavernas de Qumran com várias cópias do livro de Isaías, tal qual está aqui na nossa Bíblia, dizendo: sim, é verdade. As pessoas não creem. Por isso que esse nosso trabalho é um trabalho de fé, não é um trabalho científico. Nós não estamos aqui para provar para você que Jesus é real. Nós só queremos dizer que Jesus é o único líder religioso em todo o mundo que venceu a morte. Você vai lá no Oriente, você encontra o túmulo de Buda. Você vai lá na França e você encontra o túmulo de Allan Kardec. Você vai em Jerusalém e você vai lá no túmulo de Jesus, ele está vazio, porque ele ressuscitou dos mortos. Não, nós não precisamos provar nada, porque a nossa questão é uma questão de fé. Aquele homem prostrou-se, ele olhava para Jesus e não via nada em Jesus que pudesse dizer para ele: nossa, esse homem é poderosíssimo. Não, ele simplesmente acreditava, mesmo olhando a sua situação completamente terminal, estudando o termo lepra nesse contexto de Lucas, e que foi escrito por um médico. Essa condição do homem era terminal. Ele estava numa situação terminal, e ele não se vence por isso. Ele não se vence por aquilo que as pessoas diziam sobre ele. Ele não é vencido por aquilo que os médicos diziam sobre ele. Ele simplesmente se prostra por fora e por dentro. E Jesus enxerga esse prostrar-se e recebe a adoração dele e diz: sim, eu quero, e toca nele. E ele então fica curado. Esse é um princípio que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a nos prostrar, a nos humilhar, a dizer para o Senhor: Senhor, se for for prazer para o Senhor, se for prazeroso para o Senhor pode me curar. Eu creio nisso, não há dúvida em meu coração sobre isso. E aí Jesus então pode cuidar de você. Ele pode tocar onde Ele quer tocar, e que você, mesmo que não queira reconhecer, você precisa reconhecer. Humilhe-se diante de Jesus, porque muitas pessoas, no momento até derradeiro, conseguiram isso. A Bíblia diz até de um homem que tocou e foi tocado por Jesus, mesmo não fazendo isso fisicamente. Jesus estava lá crucificado e haviam dois bandidos do lado dele, um do lado esquerdo, outro do lado direito.
não conseguiu tocar em Jesus, ou seja, ele não se prostrou da maneira que tinha que se prostrar. Ele não se humilhou, ele simplesmente disse para Jesus: se tu és o Cristo, salva-te a ti, a nós. A esse Jesus nem olhou, porque não havia quebrantamento, não havia prostração, não havia humilhação, não havia reconhecimento que eu preciso de fato de ajuda. Não, você não pode nas suas orações chegar e começar: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. Senhor, o Senhor não está enxergando o que está acontecendo comigo. Senhor, o Senhor não faz nada. Você não pode chegar assim, porque Ele é Deus. Ele está num alto e sublime trono. Ele disse para Moisés: Moisés, você não pode me ver, porque todo mundo que me vê morre por causa da minha glória. Só quando nós estivermos no céu e a corruptibilidade tiver sido substituída pela incorruptibilidade, aí nós poderemos ver o Senhor. Aquele homem não conseguiu tocar em Jesus. Jesus ficou ali esperando a hora da sua morte, mas o outro, ele fez exatamente como o leproso. Ele estava pregado na cruz, mas ele vira para o primeiro e diz: você não temes a Deus estando na mesma condenação? O que ele está fazendo com isso? Ele está reconhecendo que mesmo vendo Jesus crucificado, todo cortado, todo ensanguentado, debilitado, vencido na cruz, ele reconhece Jesus como Deus. Você não temes a Deus estando na mesma condenação? Depois ele diz: nós estamos aqui porque merecemos. Ele reconhece a sua condição, igualzinho o leproso. E quando aquele homem estava falando isso para aquele primeiro criminoso, ele está exalando adoração, e o Senhor ali está recebendo aquela adoração. O Senhor está recebendo aquela adoração, o reconhecimento da divindade. Em plena hora da sua morte, Jesus recebe adoração de um homem praticamente morto. E ele diz: nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. E aí então, para o terceiro lugar, aquele homem diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E nesse momento Jesus não aguentou. Jesus levanta o rosto, olha para ele e diz: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não recebeu o toque físico, mas naquele dia Jesus e ele estavam abraçando lá na glória, estavam abraçados na glória. Jesus estava caminhando com ele. Eu não te disse aqui, que todos os seus fardos seriam consertados, seriam restaurados, purificados, porque simplesmente você colocou a fé em mim. Quem sabe você esta noite precisa disso? Quem sabe você tem colocado toda a sua força em religião? Aqui não se fala em religião, aqui só se fala de Jesus. Talvez você tenha colocado toda a sua força na tradição. Porque o meu tataravô era, porque o meu avô era, porque o meu bisavô era. A salvação é individual. Você tem que cuidar de você. E saiba, se você não se prostrar, como fez o leproso, se você não mexer com o coração de Jesus, Jesus não vai poder tocar em você. Você precisa olhar para Ele e crer. A fé é o toque, é o que nós conseguimos tocar o coração de Jesus, para Jesus nos salvar. Ele não nos salvará sem isso. Isso é condição precípua. Você precisa tocar o coração de Jesus, mostrando para Ele que você crê de fato nele. Não como aquele primeiro criminoso que só queria se aproveitar de um suposto poder de Jesus para se livrar e continuar fazendo o que era errado. Mas o segundo que disse: nós estamos aqui porque merecemos. Nós temos os problemas que nós temos porque merecemos. Nós reconhecemos as nossas falhas, nós fizemos errado, nós falamos errado, nós fizemos coisas erradas. Mas Jesus pode, ao arrependimento, ao reconhecimento,
ao gesto de prostração diante dele, de adoração diante dele, você pode receber o toque e ser curado, ser purificado, ser transformado. Você crê nisso? Eu também creio. Então, nesse momento, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer te abençoar. Mas Deus não está preparando uma bênção para você. Ele está preparando você para a bênção que Ele já preparou para outras pessoas. Ele quer te usar. Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle. Amém?